pessoal, tudo bom? É uma honra vir aqui apresentar o primeiro coloquinho do semestre. Mas antes de começarmos com o professor Carlos Faria, eu tenho alguns avisos. O primeiro esse semestre a gente voltou com o Google Calendário e aí a gente colocou o link dele para vocês adicionarem os respectivos calendários na página. Nós estamos gravando e o semestre passado já está atualizado, todos os vídeos estão no YouTube já. Todos foram disponibilizados, né? Os que foram disponibilizados, tem um ou outro que ainda estão para ser aprovados. Sim. Agora, vocês já deveriam saber, mas se vocês não sabem, nós emitimos certificados para contar como hora ACC. Basta assinar a presença e colocar uma estrelinha aqui. E tinha mais coisa para falar. Acho que é essa aí, qualquer coisa. Qualquer coisa a gente fala depois. É uma honra ter para você aqui, professor. Podemos começar então. Né? Não sei. Bom, muito obrigado. Queria dizer que a honra é minha de estar aqui no coloquinho. Eu sei que, pelo que a Larissa comentou comigo, alguém faltou, aí ela tinha uma lista de 10 ou 20 nomes, todos não puderam, e aí a última opção da lista dela foi, Farinha tal, aí conseguiu. Farinha, por isso que eu consegui ser chamado. Mas de qualquer maneira, eu fico muito feliz de ser o 20º lá da lista. Bom, brincadeiras à parte, a Larissa tinha me convidado, e aí eu achei que a coisa mais apropriada era, assim, então em cima da hora, era pegar um seminário que eu já tinha dado uma vez e modificar um pouquinho. Bom, queria também dizer que eu estou muito feliz, porque acabou de entrar na sala a minha sobrinha. Eu vou uma campanha assim, enorme para transformar minha sobrinha em física. Então, obrigado, Danilo, também. Chegou bem na hora. Eu vou falar sobre potenciais cisalhados em mecânica clássica e mecânica quântica. Na verdade, eu vou falar pouco sobre mecânica quântica. Não vou demonstrar alguns resultados. É um seminário basicamente de mecânica clássica para os alunos. Acho que tem algum aluno meu aqui de mecânica clássica, está sendo um pouco de spoiler. Algumas contas que não estão abertas aqui vão cair em lista de exercício para vocês. Por favor, façam perguntas e comentários. O ideal é a gente poder interagir bastante durante o seminário. Então vamos lá. O roteiro da apresentação é primeiro falar o que é problema direto, o que é problema inverso. A gente já comentou sobre isso. Quem assistiu lá as aulas do Thiago sabe um pouco sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais. E aí eu vou dizer os objetivos e as motivações desse seminário. E a gente vai trabalhar sempre em uma dimensão. Um poço de potencial que dá origem a movimentos periódicos. A gente primeiro vai fazer cálculo de período e depois a gente vai pensar no problema inverso. Eu já vou dizer o que é problema inverso, depois eu vou acabar introduzindo a ideia de potenciais cisalhados e fazer breves comentários em mecânica quântica, ok? Bom, então, como eu havia prometido para alguns que eu falaria de dragões, aqui tem um dragão. Esse desenhozinho é roubado de um livro do Boren Huffman, é um livro sobre absorção e espalhamento de luz por partículas pequenas, objetos pequenos, é um livro maravilhoso, de ótica. E lá tem essa figurinha dizendo o seguinte: o problema direto seria conhecido o dragão determinar as suas pegadas. E o problema inverso seria você, a partir das pegadas do dragão, tentar imaginar como é esse dragão. Tamanho, como é que ele andava, velocidade, esse tipo de coisa. A gente tem muitos exemplos de problemas que eu estou chamando de problema inverso. Talvez um dos mais emblemáticos seja o problema da gravitação. O problema da gravitação era um problema em que você conhecia características do movimento, as leis de Kepler, as órbitas eram elípticas, e você não sabia qual era a lei de força. Na época, de acordo com o nosso historiador Thiago Hartz, isso era chamado de problema direto, mas hoje em dia a gente se refere mais ao problema direto, aqueles dos quais a gente conhece a força e quer encontrar as funções dos movimentos possíveis. E problema inverso, eu estou chamando aqueles problemas que você conhece características do teu movimento e quer descobrir informações sobre a força. Pois bem, um desses problemas mais emblemáticos, problemas inversos, foi o problema da gravitação universal, resolvido
por Newton no final do século XVII, em que a partir dos movimentos planetários ele acabou chegando à conclusão que a lei tinha que ser uma lei do inverso do quadrado. Um outro problema super conhecido é o modelo atômico de Rutherford, né, que foi concebido a partir do espalhamento de partículas alfa por folículos de ouro. E aqui tem uma historinha interessante, e eu não me lembro se eu ouvi do Moisés, ou se está no livro do Moisés, mas que o Rutherford tinha um dos alunos, não me lembro agora se era o Geiger ou o Martin, e chegou com um amigo querendo trabalhar no laboratório dele. E ele estava muito ocupado e queria ficar assim, sem ser atrapalhado assim, pelos alunos, e falou assim: vou pedir uma coisa bem bizarra, que vai tomar muito tempo desses caras, eles vão ficar procurando lá no laboratório. Ele falou: olha, procurem partículas alfa com ângulos muito grandes de espalhamento. Na cabeça do Rutherford, eles não encontrariam isso. Isso seria uma coisa muito bizarra. E o que acontece é que eles encontraram, 2 ou 3 dias depois, voltaram ao Rutherford e disseram que estavam encontrando partículas que voltavam com ângulos muito grandes. Isso, acho que o Rutherford chegou a dizer uma frase que é como se fosse uma bola de balão sendo lançada sobre um papel celofane e voltando para trás. Quer dizer, uma coisa muito inusitada para ele. O que acontece é que antes do modelo de Rutherford, você tinha um modelo conhecido com o nome de pudim de ameixa, que é como se os elétrons estivessem ali oscilando em torno de posições de equilíbrio, naquele fluido positivo, como se fosse um manjar com as ameixas ali. As ameixas seriam os elétrons e o manjar seria esse fluido positivo. E dá para mostrar que se você fizer espalhamento por um núcleo com essas hipóteses, você nunca vai conseguir espalhamentos muito grandes. Então, o espalhamento grande não podia ser mais explicado por um núcleo com esse tipo de estrutura. E aí a ideia é que, para explicar o espalhamento, o núcleo positivo era bem pequenininho e os elétrons estariam bem distantes. Aí tem os números que o Rutherford chegou, mas a gente sabe hoje em dia que o raio nuclear e o raio atômico tem uma diferença aí da ordem de 10 a 5. Ou seja, é como se, sei lá, se você pensasse num próton como, sei lá, 1 metro de comprimento, o elétron estaria a 100 km de distância. Bem, sei lá em Cabo Frio não, mas, enfim, Saquarema, algum lugar desse tipo. Ou seja, tem muito mais espaço vazio na matéria do que cheio. Imagina só, 1 metro, 100 mil metros, 10 a 5. Então, está cheio de espaço vazio. Nessa parede está cheio de espaço vazio. Está cheio de espaço vazio no nosso corpo também. No entanto, a gente não passa pela parede, né? Quer dizer, não tentem, mas é curioso. Tem tanto espaço vazio que você poderia imaginar, puxa, por que os prótons e elétrons não passam por esse espaço vazio que tem na matéria? A matéria tem muito mais espaço vazio do que cheio. Bom, esse é um outro exemplo de problema inverso, muito conhecido. O que se faz em física de altas energias também é um problema inverso. Você quer saber o que tem dentro de um próton ou de uma partícula, quer ver se uma partícula tem estrutura, enfim, esse tipo de coisa, você tem que quebrar essa partícula. Eu diria que os aceleradores que a gente tem em física de altas energias são os microscópios dos físicos de alta energia. Você quer ver o que tem ali dentro, o cara joga uma outra partícula ali com energias cada vez maiores para ver. E o ver o que tem ali dentro significa analisar o fruto do espalhamento. Dependendo de como as coisas se espalham, com que distribuição angular, com que distribuição de momentos e energia, você vai falar, caramba, aquele núcleo tinha uma estrutura assim ou assado, analisando a polarização das partículas, de spin, isso e aquilo. Então é um problema inverso, só que exige assim, muito trabalho computacional, análise de dados e centenas de milhares de pessoas pelo mundo analisando durante anos esses resultados. Mas o que se faz ali nesses aceleradores é um problema inverso. A partir do que você observa, tentar descobrir se tem uma partícula nova ou como é a interação a muito curtas distâncias e assim por diante. Então também é um outro tipo de problema inverso que a gente faz muito hoje em dia. Tem não só na área da física ou geofísica, né? Por exemplo, você quer procurar petróleo em algum lugar, óleo. Você não vai sair loucamente perfurando em qualquer lugar,
porque isso custa muito dinheiro. Então você vai tentar ver quais são os locais onde você tem mais chance de encontrar bolsões de óleo. Uma maneira de fazer isso é você, por exemplo, soltar algumas bombas ou tal, ou ondas acústicas, e dependendo do que exista pela frente, vai ter uma reflexão num dado ponto ou depois, ou seja, analisando a onda refletida, a onda que volta para você, você pode inferir se ali tem um bolsão de óleo, tem uma probabilidade grande de você encontrar um bolsão de óleo e se vale a pena ou não você investir dinheiro nisso. Então é um problema inverso também. A partir do que você observa, você fala, opa, ali pode ter o que eu quero. E tem problemas bem variados. A gente pode sair brincando aqui. Isso aqui são fotos de ruínas maias, aqui na cidade de Chichén Itzá, na península do Yucatán, no México. E aqui é uma espécie também de problema inverso, mas eu diria que é uma espécie de problema inverso temporal. Você analisa algo agora e quer descobrir como eram as culturas do passado, como é que elas viviam, o que elas plantavam, que jogos ou que sacrifícios elas faziam. Então aqui você vai e analisando as ruínas. Isso aqui é um observatório astronômico. Acho que é um dos mais bem preservados dos maias, está nessa cidade aí, esse que está aí, que é Chichén Itzá. Isso que está aqui é um jogo chamado Jogo de Pelota, e que era, na verdade, um cerimonial religioso. Esse jogo, ele é meio estranho, eu tenho que ler mais sobre isso, mas você tinha que fazer passar por aqui, isso aqui fica no alto, eu deveria ter posto aí uma outra foto, mostrando que isso está a alguns metros de altura do campo mesmo. Aliás, essa cidade tem o maior campo de pelota dos maias, são mais de 100 metros de comprimento, enfim. E você tem que fazer passar a bola aqui dentro. Só que tem várias regras, você não pode chutar com o pé, tem algumas regras que não são muito claras na literatura, e o que acontece é que essa bola também era muito pesada. Às vezes pesava 2 quilos, 3 quilos, sei lá, às vezes poderia ser até feita de um crânio de alguém, revestida com látex, de sei lá o quê. E esse jogo demorava, às vezes, muitos dias, de repente até mais do que uma semana. E, às vezes, quem ganhava é que tinha a honra de ser sacrificado. Talvez agora a gente entenda, estou pensando melhor, por que os jogos demoravam tanto tempo, né? Era um tal de perder pênalti aí, né? Ninguém queria ser sacrificado. Enfim, mas isso é um outro tipo de problema inverso também. Eu analiso coisas e vou inferir sobre algo que eu não tinha como ver. Bom, então agora, eu falei um pouco dei vários exemplos de problemas inversos. Eu vou dizer exatamente o que eu vou apresentar nesse seminário. Na verdade, eu vou estudar problema direto e inverso em movimentos unidimensionais de partículas que estão sujeitas a um poço de potencial, ou seja, são movimentos sempre periódicos. O problema direto aqui seria, dada a energia potencial, menos dUdx seria a força também. Então, dada a energia, conhecida a energia potencial, eu quero descobrir o período como função da energia. Esse seria o meu problema direto. E o meu problema inverso vai ser o seguinte: se eu conhecer o período, será que como função da energia, será que eu consigo descobrir ou determinar univocamente a função U? Então, esse seria o meu problema. Pois bem, aqui tem algumas motivações, exemplos sempre nos permitem conhecer mais profundamente as leis do movimento. Então, só estudar isso por si só já seria interessante, mas esse tipo de estudo vai dar origem ao que se chama de potenciais cisalhados, que eu já vou explicar para vocês o que é. Enfim, e tem aí uma possível correlação de a função período na mecânica clássica com os espectros de energia em mecânica quântica, que eu vou comentar também bem rapidamente. Bom, então vamos lá. Gente, me perguntem que agora vão começar a aparecer algumas fórmulas. Se vocês não entenderem a notação, alguma conta, qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Então, vamos supor o seguinte: nós temos um poço de potencial com uma forma genérica. Eu tenho, dado uma energia, eu tenho os pontos de retorno, x menos e x mais. Esses pontos de retorno são calculados, são as raízes da equação algébrica E igual a 1 de x. A gente faz isso e encontra esses pontos de retorno. O período é o tempo para sair daqui
ir até lá e voltar, por exemplo. Tá certo? Então, o tempo para vir daqui até aqui é igual ao tempo para vir daqui até aqui. A gente, partindo da conservação da energia, isola a velocidade, tem mais ou menos aqui, e aí se você integra daqui para cá ou daqui para cá, usa o sinal correto e calcula uma expressão para o período. Está aqui, ó. O período é dado por essa forma. Isso sai direto daqui. Olha só, aparece energia aqui, e nos limites de integração, x menos e x mais, você também tem energia. Por quê? Porque eles são as raízes dessa equação algébrica. Mudou a energia, mudam esses caras. Muda a energia aqui de lugar, você tem novos pontos de retorno. Então tem energia para tudo que é lado aí. É bastante razoável esperar que essa integral dependa da energia. E, de fato, em geral, ela depende da energia. Mas olhem para cá e percebam que, dada a função U, não tem jeito. Coloca aqui, sai a função tal. Sai tal como função da energia. Isso é unívoco. Dado U, você determina univocamente quem é o tal. Vamos fazer alguns exemplos. O exemplo mais conhecido de vocês, oscilador harmônico. Oscilador harmônico, meio de KX2, a gente coloca aqui meio de KX2, calcula os pontos de retorno, faz uma transformação de variáveis aqui e cai nessa integral. Aliás, aqui até uma sugestão para vocês. Muitas vezes vocês estão interessados não na solução completa de um problema, mas em responder certas perguntas. Por exemplo, aqui vocês poderiam perguntar: qual é a dependência do período com a energia? E aí vocês podem fazer isso sem resolver o problema. Basta tentar fazer uma transformação de variáveis, extraindo toda a dependência no parâmetro que você quer. E acaba sobrando uma integral numérica, que você sabe que é apenas um número. Como é que isso aqui é um número? E a dependência da energia está aqui, ou seja, foi energia elevada a zero. Não depende da energia. Então você não precisa nem fazer a integral para descobrir que, para um oscilador harmônico, o período não depende da energia. Mas se resolver a integral, vai encontrar esse valor, e é o que vocês encontraram em Física 1 ou Física 2, dependendo do curso que vocês fizeram. Se foi CEDERJ, é Física 1. Bom, esse é o primeiro problema. Um outro problema é um problema mais simples até, porque módulo de X, né, vai dar um poço assim, tá certo? Mas isso aí dá origem à força constante, né? Então vai ser alguma coisa que tem a ver com queda livre até. Quando a gente pega e faz isso, calcula os pontos de retorno, faz uma integral, e a integral já você consegue extrair novamente, fazendo uma transformação de variáveis adequada, e você já obtém até a dependência com a energia. E nesse caso, depende da energia. Ou seja, um poço formado por duas retas assim, então aqui é uma força constante para cá, aqui seria uma força constante para cá, isso aí dá origem a oscilações cujo período depende da energia. Mudou a energia, muda o período. Isso tem a ver com, olha aqui, ó, isso aqui, pensa no tempo de queda. H não vai com meio de GT2, então H com T2, T vai com raiz de H. Energia é NGH. Então está aqui, a dependência lá da escola, né? O segundo grau está aqui. É esse resultado. Só que a gente fez aqui, né, integrando e tal, mas a gente já esperava isso, já sabia até que esse tempo depende da altura, né? A gente está acostumado com isso. Já no oscilador harmônico, pega um sistema massa-mola, puxa um pouquinho, ou puxa mais, ou puxa muito, desde que a mola não se distorça e continue valendo a lei de Hooke, o tempo para chegar na origem, no ponto de equilíbrio, é sempre o mesmo. Uma está mais pertinho, mas a força é mais fraca, e ela é mais fraca justamente de uma certa maneira que faz com que todas cheguem ao mesmo tempo. Essa certa maneira é F menos Kx. A gente fez a conta e viu que está isso. Aqui foi esse outro problema e a gente viu que o tempo depende da altura. Quer dizer, força constante não dá um período que independa da energia, certo? A gente pode fazer uma conta para um caso um pouquinho mais geral. Pega aqui um módulo de x elevado a n. Esse n pode ser até real. Tá? Faz a conta, cai no integral, faz uma transformação de variáveis. Novamente, aqui dá para extrair a dependência com a energia. Isso aqui é apenas um fator numérico, que dá para ser calculado. Se você calcular, enfim, eu nem botei ali a resposta.
Mas aqui você tem que o período depende da energia dessa maneira. Olha que interessante. O período é proporcional à energia elevado à potência 1 sobre n menos meio. Aí você olha para cá e fala, caramba, que legal. Eu posso concluir daqui que dessa família infinita de potenciais, que ainda são muito particulares, só lei de potência, mas dentro dessa família só existe um potencial para o qual o período é independente da energia. Por quê? Porque quando eu forço que isso aqui seja zero para assumir a dependência com a energia, eu vejo que N tem que ser igual a 2. E 2 é o oscilador harmônico. Então, por aqui, a gente está chegando à conclusão de que o oscilador harmônico é muito especial. Essa coisa de independer da amplitude ou da energia, que a gente às vezes passa batido ali na física 2 e tal, é uma propriedade assim muito interessante. E que olhando para cá, para essa família, você poderia até falar, caramba, será que isso é uma propriedade única, que poderia inclusive definir o que é um oscilador harmônico? A verdade, a gente vai ver já já. E obviamente, da maneira como eu falei, a gente já sabe a resposta, né? Mas eu lembro até de uma história, pena que isso vai ficar gravado, né? Que eu cheguei em sala e estava querendo enfatizar tanto que o oscilador harmônico que o período não dependia da energia, da amplitude, que isso era tão importante que era o finalzinho da aula que eu falei, inclusive o oscilador harmônico pode ser definido dessa maneira. Quando eu falei a frase, eu falei, cara, eu estou falando besteira. E aí eu fui para casa, por isso que eu comecei até a pensar nesses problemas e descobri que ele não era o único potencial para o qual isso acontecia. E obviamente na aula seguinte eu falei, ó, pessoal, eu falei besteira, tem outros potenciais e tal, enfim. Mas aí a gente começou a estudar esse tipo de coisa. Bom, problema inverso. Então, olha só, o que a gente viu até agora? Nós vimos que a função U determina univocamente a função tal. Maravilha. E a recíproca é verdadeira? Ou seja, o conhecimento de tal determina univocamente a função U. Ou seja, o conhecimento disso que está aqui, né, determina univocamente qual é a força que atua sobre aquela partícula. Num problema particular, mas depois a gente vai responder isso de uma forma geral, será que além da força da mola, da lei de Hooke, será que existe alguma outra força para a qual o movimento associado tem período independente da energia? Aqui eu estou fazendo uma pergunta mais simples. Eu estou pegando só o caso de período independente da energia e querendo saber se tem outros potenciais que geram esse tipo de movimento. Mas depois eu vou fazer a pergunta. Qualquer função, não só a função constante, mas qualquer função tal de F, será que só tem um potencial que gera aquela função? Bom, vamos fazer um novo exemplo. É um exemplo muito interessante. Esse problema é muito interessante, tanto classicamente quanto quanticamente, por diversos motivos, que é o problema da barreira centrífuga. Você tem aqui o oscilador e tem esse cara daqui. Lá você tem um piloto? Esse potencial, não precisa acender. Você tem o oscilador harmônico, que é um cara proporcional a x2, e você tem um cara que é proporcional a 1 sobre x2. Quando você soma esses caras, você tem alguma coisa assim, que para cá ele fica praticamente igual ao oscilador, e para cá, quando o kx2 está quase zero, você fica muito parecido com o inverso do x2. Esse é esse potencial que está desenhado aí. É claro que teria potencial para o lado de lá, eu vou estudar somente para x maior do que zero. Pois bem, então a gente vai estudar esse caso. Esse caso tem várias propriedades muito interessantes. Vamos calcular o período associado a esse posto de potencial. A gente usa lá a fórmula do período, que a gente já conhece, os pontos de retorno que a gente pode calcular, e bota aqui, e esse cara parece um pouco mais complicado, porque tem x2 em cima, x2 embaixo, então pode parecer um pouco complicado.
Mas a gente calcula os pontos de retorno, faz uma transformação de variáveis simples e cai num problema que pode ser resolvido completando o quadrado. Então, no fim das contas, aquela integral era até tranquila de ser resolvida e a gente pode calcular esse período. E quando a gente calcula, faz essa conta, por incrível que pareça, sai uma expressão que não depende da energia. Ou seja, com a energia aqui ou mais para cima, o período de movimento é o mesmo. Esse cara não é um oscilador harmônico. Ele tem uma cara, bem, soma de dois termos aqui. E mais ainda, isso é para comentar um pouquinho depois, notem que esse período é metade do 2π raiz de m sobre k. Ele é metade do período se tivesse só o oscilador harmônico. Entendeu? A gente vai tentar entender um pouco por que isso acontece. Bom, isso aí é uma espécie de contra-exemplo, de um exemplo que mostra, olha, o período, a função período, pelo menos para período constante, já não determina univocamente o poço de potencial. Então, eu acabei de dar um exemplo cujo período não depende da energia. Certo? Então, a gente quer agora saber, quer dizer, respondendo a pergunta, sim, há infinitos potenciais que dão, na verdade, que dão origem a períodos a oscilações com períodos independentes da energia. A gente vai ver isso. Eu dei só um exemplo. E, na verdade, há infinitos potenciais que levam à mesma função período. Não só a função período constante, que não depende da energia. Qualquer função período, como função lá da energia, na verdade, existem infinitos potenciais que dão origem a essa função período. E a gente vai, então, agora fazer essa demonstração. Essa demonstração está no Landau. Landauzinho de mecânica, fininho, nas primeiras páginas do Landau, tem essa demonstração que é muito, muito bonita. Eu não me lembro de ver essa demonstração em outro lugar. Tem outras demonstrações desse mesmo resultado. Tem uma demonstração gráfica muito bonita que está no livro do Pipa, mas eu vou seguir a demonstração do Landau. Eu vou para o quadro só mais uma vez aqui. Quando a gente tem aqui um poço de potencial, eu tenho aqui o meu U de x, é que eu vou fazer uma mudança de variáveis de integração, de x para u. Então, o que acontece é o seguinte, se eu quiser inverter essa função, nesse domínio não dá para inverter, porque quando eu tenho um valor aqui, associado a esse valor, eu tenho dois valores de x aqui. Mas se eu separar o lado esquerdo e o lado direito, aí esses caras já podem ser invertidos. A função inversa, que me dá x a partir de u para o lado esquerdo, eu vou chamar de x1. Então, x1 vai ser uma função que pega u e leva x1 de u para o lado esquerdo. E para o lado direito vai ser a função x2. Lembrem-se que eu tenho uma certa energia. Quando eu estou integrando do x menos até o x mais, para calcular o período, quando eu mudar de variável para u, eu vou ter que usar esse pedaço primeiro, que vai estar ligado com a função x1, e esse pedaço depois, que está ligado com a função x2. Nesse pedaço, o u começa de e até 0, e nesse pedaço vai de 0 até e. Por isso que aqui, quando eu fiz a mudança de variáveis, tinha dx. Eu fiz dx du, para integrar agora em du. Eu integro no ramo esquerdo, que é a inversa só desse lado, e integro no ramo direito. No ramo esquerdo começa em e e vai até 0, por isso que o limite de integração inferior é e e vai até 0, e no lado direito vai de 0 até e. Então aqui de 0 até e. Então a gente fez o Landau fez uma mudança de variáveis. Em vez de integrar em x, integrou em u. Tomando esse cuidado de que inverter a função u tem que ser aqui por parte, porque não dá para inverter. Bom, então tá vendo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai só reescrever isso aqui junto, né? Eu troquei os limites de integração aqui, e até 0 virou 0 até e, e ganhou um sinal de menos. E o integrando aqui é o mesmo, então ficou dx2 du menos dx1 du dentro da mesma integral de 0 até e. Então eu tenho o período escrito dessa maneira aqui daqui.
E aí o Landau usa um truque muito bacana, que é o seguinte: a gente está, no fundo, querendo encontrar a função x1 e a função x2. É isso que a gente está querendo encontrar. Dada a função período, se eu encontrar quem é x1 e quem é x2, eu posso inverter e chego no u de x, e aí eu digo, consegui determinar a partir de tal a função u. Beleza. Como é que ele vai fazer para extrair esses caras aqui de dentro? Ele pega essa equação, divide ambos os membros da equação por esse valor, raiz de alfa menos e. Alfa é um parâmetro. Então está aqui dos dois lados. E integra em e de 0 até alfa. Vocês já vão ver por que ele fez isso. Mas eu posso, certo? Eu tenho uma equação, multiplico, divido pelo que eu quiser, integro os limites que eu quiser, no parâmetro que eu quiser, e vamos ver o que sai daí. Quando ele faz essa integral, você tem a integral em u e tem a integral em e. É conveniente mudar a ordem de integração. Integrar primeiro em e e depois integrar em u. Tem que tomar tem uma sutilezazinha, porque você tem que tomar cuidado para ver a região que você está integrando e escrever adequadamente os limites de integração, tá? Pois bem, ao fazer essa mudança, eu quero integrar em e primeiro e em u depois, notem que os limites de integração, eles mudam para que você continue integrando na mesma região, tá bem? É bem simples ver por que mudam dessa forma. E tudo que tem e vai ficar dentro da integral em e. E depois eu integro em u. Então, olha o que tem e. Tem e esse raiz de e menos u, que já existia desde sempre, e esse raiz de alfa menos e, que foi introduzido convenientemente. Aí você olha para essa integral e ainda não vê, bom, eu já botei aqui a resposta, mas você, olhando para essa integral, você não vê muito. É que eu não sei fazer aquela animação, né, que vai botando, assim, uma coisa assim, muito moderna, né, quando eu não consigo entender. É só botar barra pausa. Essa integral, você olha para cá, ela tem u aqui, e ela tem u aqui. Então, em princípio, era de se esperar que ela dependesse de u. Só que ela não depende de u. Ela dá um valor, que no caso é π. Você faz essa integral, ela é simples de fazer, dá até para completar quadrado aí, fazer isso. Ela dá π, ela não depende de u. Por que isso é incrível? É incrível pelo seguinte, porque o que está aqui é a derivada em u da função diferença. Integral da derivada é função. Então, se aqui fosse uma função de u complicada, sei lá o quê, a gente não ia conseguir fazer essa conta ainda. Mas pelo fato de ser uma constante, o π vem para cá, dx2 du menos dx1 du, é ddu de x2 menos x1. Cara, o que é integral em u da derivada em u da função x2 menos x1? É x2 menos x1, nos limites de integração. Caramba, a gente conseguiu, olha só que coisa. Conseguiu mais ou menos. A gente vai ver o que conseguiu. Sai da integral x2 menos x1 de alfa, porque eu estava integrando de 0 a alfa, e em 0 era 0 como o oposto está ali, né? Todo mundo começou em 0. Repetindo, é pena que isso ficou em outra página, mas o fato disso ser uma constante independente de u fez com que essa integral fosse trivial. Essa integral é simplesmente x2 menos x1 em alfa menos x2 menos x1 em 0. Então, olha que coisa incrível. A gente, dado o período, a função período, seja uma função constante, seja raiz de e, como foi tipo queda livre, o que for, conhecida a função período, eu determino univocamente quem? A diferença. Eu não determino x1, não determino x2, eu só determino a diferença. E isso a gente vai ver graficamente o que significa. Isso vai significar que eu posso ter vários poços de potencial, desde que para cada altura a diferença entre os pontos de retorno seja a mesma. Eu tenho infinitos potenciais associados à mesma função período. Agora, se vocês quiserem, por exemplo, está aqui, né? Eu só passei para cá. Se vocês impuserem, por exemplo,
que a função seja simétrica. Você tem lá o oscilador e viu que tem vários caras cisalhados, né? Eu vou chamar de cisalhados os caras que satisfazem essa propriedade, mas se você impuser que a função seja simétrica, aí não existe mais nenhuma outra simétrica a não ser o oscilador harmônico, que tem período, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, é período independente da energia. Mas aqui é geral. Dada uma função tal de E, e se eu impuser que esse poço seja simétrico, ser simétrico é dizer que um braço é menos o outro ali. Por mesmo U, o valor do x2 é menos o valor do x1. Então, quando eu imponho isso que está aqui, eu jogo isso aqui dentro, por exemplo, menos x2, menos mais, dá um 2 aqui, vem um 2 aqui para baixo, eu descubro quem é o x2 de U. Então, aqui eu chamei só de x de osso, seria só o lado direito aqui. Caramba, agora, ó, dada a função tal, eu determinei univocamente a forma desse braço. E a forma desse braço é igual à forma do outro, porque eu estou fazendo um caso particular em que o poço de potencial é simétrico. Então, resumindo o que a gente fez até aqui, dada a função U, a gente tem determinado univocamente, para poços de potencial, a gente tem determinado univocamente a função período. E ela depende da energia em geral. Existem casos para os quais ela não depende da energia, o oscilador é um desses. E a gente até aprendeu um outro exemplo aqui, curioso, que também não depende. Agora, a recíproca não é verdadeira. Dado tal, a gente não determina univocamente o U. Mas a gente conseguiu uma fórmula que, dado tal, a gente consegue a diferença desses ramos aqui para dadas alturas, que seriam as diferenças entre os pontos de retorno. Então, a gente viu que se mantiver isso o mesmo, você tem a mesma função período. Então, você viu que tem infinitos potenciais para os quais você tem a mesma função período. Maravilha. Se impuser alguma propriedade como simetria, aí você tem só um cara. Bom, vamos ver se isso é verdade mesmo, porque, embora a gente demonstre certas coisas, é legal depois você pegar o resultado da sua demonstração e botar num caso simples para falar, funciona mesmo. Claro, se você demonstrou, tem que funcionar, né? Então, vamos fazer isso no exemplo mais simples que a gente tem. Período igual a uma constante. Beleza, aí eu fui para essa fórmula daqui, onde tem período, eu boto a função constante, que saiu para fora, eu fiquei aqui do lado de fora, fiquei com essa integral, que é simples de fazer, a gente faz e chega no raiz de U. Olha que coisa bacana. Inverte, você tem que o U é essa constante vezes x2. Para fechar com todos os números que a gente conhece, qual é o período de um oscilador harmônico? 2π raiz de m sobre k. Então, essa constante, coloca aqui 2π raiz de m sobre k, quando coloca ali, sai no meio de kx2. Beleza. A gente usou a fórmula que inverte e deu um resultado só porque eu usei a fórmula que dá o simétrico, tá certo? Mas vocês já sabem que existem infinitos caras que dão período independente da energia. E também sabem, porque a gente fez a demonstração genérica, que qualquer que seja a função período, você vai ter sempre infinitos potenciais que têm essa propriedade. Vocês podem fazer como exercício, alguns alunos aí farão contas que não estão feitas aqui, talvez na próxima lista do curso. Bom, deixa eu ver o que tem agora. Então agora eu vou definir o que são os potenciais cisalhados. Gente, perguntas aí à vontade, tá? Eu acho esse assunto assim maravilhoso e tem várias coisas interessantes nesse tópico. Uma vez eu apresentei isso, conversei sobre isso na Espanha com um cara que trabalhava muito em mecânica quântica supersimétrica, e lá tem essas coisas de potenciais que têm o mesmo espectro, ou pelo menos o mesmo espectro a menos do fundamental. Tá? Me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas e aí alguns desses, e lá em mecânica quântica supersimétrica você consegue pegar um potencial e gerar o parceiro dele que tem o espectro igual ou a menos do fundamental, e acontece que vários desses caras supersimétricos, desses potenciais parceiros, eram cisalhados entre si. O cara ficou louco, né? Eu não sabia nada de supersimetria e mecânica quântica, mas o cara ficou louco com esse troço e tal, e eu acho que tem coisas aí por trás desses caras.
A gente pode falar mais um pouco mais adiante. Mas aqui, voltando para a definição, então, o que eu vou chamar de potencial cisalhado? Potencial cisalhado é aquele que você pega uma certa altura aqui, pega o U de X, sem tio. Tem o X- e o X+, são os pontos de retorno, calculados vendo a interseção ali. Agora você vai desenhar um outro potencial com a seguinte característica, vou chamá-lo de no tio de X. A característica é, para essa mesma altura, eu deformo para um lado, para o outro. Claro que eu não posso mexer esses caras de forma a eles deixarem de ser uma função, tá bem? Então, eu mexo nesses caras de tal forma que o que eu ando aqui, é como se essa tira azul fosse uma ripa rígida de madeira que eu só cheguei para o lado. Cuidado, que eu não estou fazendo uma translação do potencial. Por quê? Porque para diferentes alturas, o tanto que eu chego para o lado é diferente do tanto que eu cheguei para o lado para outra altura. Embora essa distância aqui seja essa daqui. É a ripinha de madeira que andou um pouquinho para o lado. Porque se eu fizesse o mesmo tanto, eu teria apenas trasladado esse potencial e aí, obviamente, nada muda na força e tal. Pois bem, então, agora vocês já sabem, eu posso botar um poço e pedir para vocês, num papel milimetrado e tal, desenharem ali um potencial cisalhado dele. E aí vocês vão brincar e desenhar uma coisa assim, chegou para um lado tanto aqui menos, esse vermelho é cisalhado do azul. Isso, matematicamente falando, significa o seguinte, que nós dizemos que esses caras são cisalhados entre si, se essa condição for satisfeita, ou seja, se o tamanho da seta azul, que é a diferença do ponto de retorno à direita menos da esquerda, é igual à distância, ao comprimento da seta vermelha. Essa é a condição de cisalhamento para qualquer valor de E. Então eu posso botar como exercício potenciais até complicados. Talvez apareça aí na lista de vocês um exercício que é complicado. Vou pegar um potencial chamado potencial de Morse unidimensional, que é complicado, que é importante na química e tal, e o potencial chamado potencial de Post-Teller, também um potencial famoso aí. Esses caras são cisalhados entre si, se você escolher corretamente os parâmetros. E mostrar isso, às vezes dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho algébrico bobo. Como é que se mostra? Você taca uma energia dos caras e tenta verificar se a diferença entre os pontos de retorno, se a distância entre eles é a mesma para qualquer energia. Bom, nesse exemplo que eu dei é só para energia menor do que zero, tá? Porque tanto o Post-Teller quanto o Morse unidimensional eles têm estados de espalhamento também, e aí não tem oscilação, é só para a parte de oscilação. Bom, todo mundo entendeu a definição de potencial cisalhado? Então vamos fazer um exemplo, vamos cisalhar de uma maneira bem simples um caso aí, deixa eu ver se realmente agora ótimo. Vamos cisalhar o oscilador harmônico, nosso velho e amigo oscilador harmônico. Então, pode ser que fique meio confuso os desenhos, me perguntem aí. Eu tenho um potencial em linha preta, que é meio de alfa x2, o alfa é o cada mola do potencial original. Eu sei qual é o período desse cara, 2π raiz de n sobre alfa, tá certo? Aí eu vou tentar cisalhar de uma certa maneira e eu vou ver que consigo. E essa maneira é o seguinte, vamos mexer na concavidade do lado direito, vamos abrir um pouquinho. Então aqui eu botei o útil para x maior que zero, ele é meio de beta x2 com esse beta menor que o alfa. Do jeito que eu desenhei, ele é menor que o alfa. E aí você vai buscar para x menor que zero um potencial também quadrático, parabólico, ajustando o gama para que eles sejam cisalhados. Ou seja, o meu potencial original é o preto, o potencial cisalhado ele é o vermelho e o azul, porque o vermelho é só a definição dele para x menor que zero e o azul para x menor que zero, ok? Quando a gente força isso, é muito fácil fazer isso, porque dado uma energia, encontrar os pontos de retorno é só x é mais ou menos raiz de E sobre, então é muito fácil. Você calcula quem é o x mais tio,
calcula quem é o x menos tio e obriga que x mais tio menos x menos tio seja igual a x mais menos x menos. Essa condição, que é chamada de condição de cisalhamento, ela, para esse problema, é essa daqui. Tá certo? Então, essa é a condição para que esses potenciais sejam cisalhados. Tá? Já estou no final da introdução. Ó, todo mundo aqui já me conhece, já conhece essa característica. Até minha sobrinha, que assistiu só um seminário até agora, esse é o segundo, ela já sabe da característica. Eu estou mudando, né? Porque agora quem dá aula às 10 horas é Montenegro. Ele chega exatamente às 10. E não dá colete chá para mim. Então agora eu termino o tempo. Fica tranquilo, já está no final. Então, o que eu estou falando é condição de cisalhamento. Conseguimos cisalhar dessa maneira ingênua, de uma maneira bobinha, mas era até esperado. Porque ele mexia no oscilador, o oscilador não depende do período, já era esperado. Você mexe no oscilador de um lado, mexe do outro para que seja cisalhado. E a condição de cisalhamento é essa daqui. Agora, esqueçam essa condição momentaneamente e vamos na marra, como um aluno de Física 2, isso poderia cair numa prova de Física 2. Eu dou esse novo potencial e peço o período. O cara sabe o período de um oscilador, ele sabe que metade do tempo vai estar no azul, metade no vermelho, então é metade do período do oscilador com beta, mais metade do período do oscilador com gama. Bota em evidência aqui o I sobre N, raiz de N, deu isso que está aqui, aí você usa a condição de cisalhamento. Quando você usa a condição de cisalhamento, dá o período do preto. Ou seja, estou só testando que cisalhou, não muda o período. A gente pegou um exemplo particular, oscilador, cisalhamos na marra, escrevemos a condição de cisalhamento. Calculamos o período na marra, claro que a gente já sabia que ia dar o mesmo, porque cisalhado dá o mesmo, a gente demonstrou. Pegamos na marra, usando fórmula de período, e quando impusemos a condição de cisalhamento, deu o que tinha que dar. Então, esses são os potenciais cisalhados. Claro que vocês podem pensar no seguinte: aqui a gente está falando de período, e depois até em quântica pode falar um pouquinho. Na verdade, em quântica o espectro fica igual. Na verdade, o que fica igual é o espaçamento entre os níveis, apenas semiclassicamente. Tá? Não é um resultado exato. Mas, enfim, tem coisas interessantes em quântica e em clássica envolvendo espectro na quântica e períodos na clássica. Mas eu não me lembro de ter visto as funções de movimento. Isso, novamente, vai ser uma tarefa para os alunos, talvez, calcularem em alguns casos. Aqui, eu estou mostrando um exemplo interessante, que é desse próprio exemplo aqui, ó. Eu mostrei que o período é o mesmo entre o preto e o vermelho e azul. Agora, as funções de movimento, não. As forças são diferentes, é tudo diferente. E aí aqui eu desenho as funções de movimento. Só para a gente ter uma ideia, vamos pegar só esse carinha aqui de cima, esse pontilhado, que o beta está menor do que 1. O alfa é 1, o beta está menor do que 1, significa que o beta está como desenhado aqui, mas quer dizer, não necessariamente em escala, mas ele é menor do que o alfa. Isso significa que se eu lanço uma partícula da origem com uma certa velocidade, que eu não vou mexer, porque eu não vou mexer na energia, tá? Ela vai atingir uma amplitude maior se essa constante da mola for menor. Então, ó, para uma constante da mola menor do que a original, eu vou mais longe. Olha o pontilhado indo mais longe. Só que quando eu volto à origem e vou para o lado esquerdo, esse cara, se ele ficou mais fraquinho, o vermelho ficou mais fortinho, justamente para que fique cisalhado. E aí, se ele está mais forte aqui, a amplitude do lado de cá é menor. Então, aqui eu estou mostrando diferentes funções de movimento associadas a diferentes membros. Para vários betas diferentes, eu tenho novos potenciais cisalhados no original. Vocês veem que a ida e a volta chegam todos no mesmo tempo. Porque a exigência era períodos iguais, não eram funções de movimento iguais. Mas, repito, eu não me lembro, essa é uma análise simples para o oscilador, mas a gente poderia fazer, ou os alunos poderiam fazer para outros problemas mais complicados.
analisar as funções de movimento de potenciais cisalhados entre si. Aqui a gente pode dar outros exemplos. Quem quiser, em casa, pode pegar não só o oscilador harmônico, mas pode pegar uma potência qualquer e brincar da mesma forma que a gente brincou com o oscilador harmônico. Mexe em vez de botar alfa aqui, enfraquece. A lei de potência é a mesma, mas enfraquece de um lado e fortalece do outro, exigindo que seja cisalhado. Dá para fazer isso e dá para encontrar uma condição de cisalhamento. Nesse caso seria essa daqui. E aí vocês podem fazer o que eu fiz para o oscilador. Calculem na marra o período do potencial cisalhado e usem a condição de cisalhamento e vai dar o mesmo período que o anterior, como era de esperar, porque a gente demonstrou isso. Esse exemplo daqui é um exemplo muito, muito bacana, porque dá para mostrar, isso vai ficar para uma lista também, que quando você mexe no G, você está cisalhando. Mexer no G, nesse caso, você está cisalhando. Na verdade, o período desse problema, quando a gente calculou lá atrás, ele dava metade do período do oscilador e não dependia do G. Olha que coisa interessante. Mexer no G, imagina que o G é o cara que está aqui em cima, G sobre X2, aqui é o KX2. Mexer no G, por exemplo, se você enfraquece o G, esse cara vai ficando mais fraquinho. Mas é claro que vai chegando perto do zero, ele explode, porque é G sobre X2, tá certo? É claro que o fundo desse poço vai mexendo. E aí, na hora de ver a história do cisalhamento, você tem que ver, a partir do fundo do poço, é que tem que ter o mesmo tamanho aqui. Eu não tinha falado isso antes, porque os poços que eu tinha analisado eram sempre com o mesmo fundo. Mas se o fundo dele mudar, você tem que medir sempre a partir para essa mesma altura, essa distância, que no cisalhado tem que ser igual. Pois bem, o que eu estou dizendo é que mexer no G... Mexer aqui... Não pode... O que aconteceu? Mexer no G não acontece nada no período. Então, você já fala, caramba, mexer no G, eu mexo naquele poço, mas ele é cisalhado. É um parâmetro contínuo que cisalha nesse problema. E vocês podem verificar isso. Como? Verificando a condição de cisalhamento. Tá? Para toda essa família de potenciais com Gs diferentes, pega uma certa altura do fundo do poço, vai dar sempre o mesmo tamanho da ripa. Então eles são cisalhados. E aí, olha que coisa bacana. O que significa você pegar G e tender a zero por valores positivos? Significa que você está zerando esse cara daqui para todo x positivo, exceto quando chega na origem que ele vai para o infinito. Eu não botei G para zero, estou tomando o limite de G para valores positivos tendendo a zero. Então você levou esse poço maluco, você levou no meio oscilador. Porque você tinha meio de KX2 e um cara que é zero, exceto na origem que ele vai para o infinito. Esse é um meio oscilador. E por isso é que o período desse potencial deu metade do período do oscilador, que ele era cisalhado do meio oscilador. Então a explicação era essa. Só que a gente não sabia disso, não sabia que mexer no G era isso. Curiosamente, esse problema em quântica, ele tem solução exata e o espectro exato desse problema tem espaçamento igual, que é uma característica do oscilador harmônico. Né? Bom, aqui tem outros potenciais, como eu falei, que são mais complicados, e dá para mostrar que esses dois eu já escolhi de forma que eles sejam cisalhados entre si. Isso pode ser um exercício para vocês. Deixa eu gastar mais 4 ou 5 minutos fazendo comentários sobre mecânica quântica. Pode-se mostrar que na aproximação semiclássica, esses caras cisalhados, eles têm o mesmo espectro. O que é essa tal de aproximação semiclássica? A gente está acostumado a ouvir falar de expansão perturbativa, tá? Expansão perturbativa é você começar com uma teoria livre, por exemplo, e ir
botando o acoplamento, botando a interação aos pouquinhos e fazendo lá uma expansão perturbativa, em geral em potências da constante de acoplamento. Isso é o que se chama de método perturbativo. Tem uma outra aproximação muito interessante, que você não parte, por exemplo, do sistema livre. Você parte do sistema já com a interação, mas por algum motivo, com aquela interação, você sabe resolver classicamente exatamente aquele problema. Mas é clássico, mas já tem a interação. E aí você quer ligar a quântica. Você não vai fazer expansão perturbativa na constante de acoplamento. É como se você fizesse uma expansão em potências de H cortado. Você está ligando a quântica. O primeiro termo de ligar a quântica, a primeira contribuição quântica a uma solução clássica, se chama, na literatura, aproximação semiclássica. E na aproximação semiclássica, tem lá na mecânica quântica antiga, velha, do Bohr, Sommerfeld, não sei o quê, tinham lá regrinhas de quantização, que era pegar a variável de ação e dizer que ela era múltiplo inteiro do H cortado, esse tipo de coisa, que funciona bem para N's grandes. Se você faz esse tipo de aproximação, acredita em mim, é bem simples até, você consegue mostrar que o espaçamento, não o valor absoluto, porque isso pode correr, porque o poço pode mudar de lugar, mas o espaçamento entre níveis adjacentes, tá? Ele permanece o mesmo. Então, pega um oscilador harmônico e cisalha, ou pega esse poço e cisalha, semiclassicamente, mas não exatamente, os níveis de energia vão ter a mesma distância, 1 para o 2, para o 3, para o 4, embora eles subam como um todo ou desçam. Isso é uma propriedade muito, muito interessante. Isso acontece com esses potenciais. Esse é um exemplo, tá? E o que acontece também é o seguinte, na verdade, o oscilador harmônico, o fato do período do oscilador harmônico não depender da energia, está ligado com o fato do espectro quântico do oscilador harmônico ser igualmente espaçado. O oscilador harmônico ele é o divisor de águas entre um espectro que vai se afastando entre si, os vizinhos, ou vai se aproximando. Me explico. Pega lá a Kx2. Quando vocês fizerem quântica, os que já fizeram já sabem, os outros ainda vão ver, os níveis estão igualmente espaçados. Se em vez de x2 for x4, a distância do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, 3 para o 4, elas vão ficando cada vez maiores. Se em vez de x2 você pegar módulo de x, aquele poço linear, quem resolver isso em quântica vai encontrar umas funções chamadas funções de Eile, que são muito importantes. Quando encontrar o espectro, eles vão ficando mais próximos, os níveis sucessivos. Então, o oscilador harmônico, ele tem uma propriedade muito interessante, que é ser um divisor de águas desse espectro. E isso, na clássica, tem a ver com o período, independer da amplitude ou não. Então, tem coisas muito interessantes. Aqui eu só estou comentando que, embora a gente tenha falado de cisalhamento de poço, a gente também poderia ter barreira de potencial, para quem gosta de estudar efeito túnel, aquelas coisas. E se vocês pegarem a fórmula semiclássica para o efeito túnel, que dá essa expressão que está aqui, se vocês cisalharem a barreira, a probabilidade de tunelamento é a mesma para barreiras cisalhadas. Isso eu não me lembro muito de ter visto na literatura. Aqui são só alguns gráficos que a gente fez. Quem fez esses gráficos foi o Felipe Rosa. Há muitos anos a gente quis... Aqui o parâmetro alfa é um parâmetro, pega um oscilador harmônico e vai cisalhando esse cara. O alfa igual a 0 é o oscilador normal e o alfa igual a 1 é chegar no meio oscilador, até grudar esse cara na parede, tem alguém aqui, tá? Então ele é um parâmetro que diz quão cisalhado está por famílias de osciladores, assim, desse tipo de... Pois bem, a gente quis analisar o que acontecia com os níveis de energia. Porque semiclassicamente eles ficam iguais, o espaçamento, mas eles mudam um pouquinho de valor absoluto, mas os espaçamentos ficam iguais. A gente queria saber se exatamente isso também acontecia ou não, enfim. E aí começamos a desenhar o nível 1, o nível 2, o nível 3 do oscilador harmônico com o cisalhamento. E aí a gente encontrou uma propriedade muito curiosa, que é a seguinte: se a gente der um zoom, então está vendo aqui que a escala agora está mudando,
esse era o fundamental. Aí quando a gente vai para o primeiro citado, ele decresce um pouco, mas é muito pouquinho, tá? Decresce, depois cresce, e à medida que você vai subindo de níveis, você vai tendo mais máximos ou mínimos locais. Foi uma propriedade que a gente descobriu em todos esses caras. E a gente ficou fascinado, a gente foi traçando vários gráficos, até que, quando a gente já tinha feito vários outros gráficos que estão com o Felipe Rosa, aconteceu uma coisa que é muito comum em física e na área da ciência, e vai acontecer com vocês também, é que você se depara com algo que alguém já fez. E o cara fez, você fez. Na verdade, eu acredito em algo que é meio paradoxal, é que nada foi feito pela primeira vez. Porque, cara, tudo que você pensa, pode ter certeza que alguém já pensou. Pode nem ter feito, mas... E é terrível, porque o pessoal até fica zoando de mim, porque eu fico contente quando eu vejo isso, que a primeira sensação que eu tenho, eu falo, caramba, eu estava no caminho certo, alguém pensou. Mas depois você cai em si e fala, caramba, gastei um tempão e não vou poder publicar isso, enfim. E foi o que aconteceu. A gente encontrou um artigo que eu nem consegui achar agora, eu nem botei aqui nas referências, mas a gente achou um artigo de uns caras que tinham feito gráficos exatamente iguais aos nossos, analisado para o oscilador harmônico, e se eu não me engano, a gente também analisou para o potencial linear que está ali nas funções de Eyre. Os caras tinham feito exatamente o que a gente tinha feito. Aí a gente, enfim, esqueceu esse tipo de estudo, tá? Mas, enfim. Bom, isso aqui são comentários finais. Existem outras demonstrações. Tem uma demonstração gráfica muito bonita. Esse livro aqui, eu já comentei na minha turma, é um livro diferentão. Tem coisas diferentes nesse livro. E nas primeiras páginas tem essa demonstração gráfica de cisalhamento, esse tipo de coisa. Mas não tem a demonstração analítica que o Landau fez. Eu acho que a gente poderia tentar resolver o potencial de Morse, não só calcular o período, mas encontrar as soluções, as funções de movimento do potencial de Morse ou do potencial de Postelli e brincar, talvez, um pouquinho no matemática, com esse tipo de coisa. Dá para analisar também, eu falei de barreira de potencial em mecânica quântica, mas em clássica você pode brincar. Você tem uma energia, uma partícula vindo e tem uma barreira, e ela passa pela barreira, mas ela tem um atraso por conta daquela barreira. Se você cisalhar essa barreira, como é que o tempo de atraso varia ou não varia, enfim. Acho que tem várias coisas interessantes para quem gostar do assunto, brincar. E tem uma coisa curiosa aqui, quando eu peguei esse seminário para trocar os nomes, a capa e adequar para hoje, aqui tinha assim, pensar em infinitas tautócronas. Tautócrona é a curva sobre a qual você abandona uma partícula, e o período de ida e volta independe de onde você abandone essa partícula. Na época a gente queria descobrir se ela era única ou se existiam infinitas. E foi legal porque isso foi um projeto, quando eu dei seminário, sei lá quantos anos, e anos depois um aluno do mestrado de ensino, que hoje é professor do Pedro II, Pedro Terra, junto com o Reinaldo e comigo, a gente encontrou as infinitas tautócronas, usando um método muito parecido com o Landau. Só que em vez de estar cisalhando ali um gráfico, a gente mexeu na curva mesmo, física, né? E tem uma condição análoga ao cisalhamento muito interessante. Então, as tautócronas que vão aparecer no nosso curso, que vocês vão calcular e tal, a gente vai ver que existem infinitas tautócronas também. Isso é muito bacana. Enfim, dá para brincar bastante ainda com esses potenciais, e tudo que eu falei aqui, quer dizer, a demonstração está contida aqui. Aqui tem uma demonstração gráfica. Aqui, se eu não me engano, tem uma demonstração transformada em Laplace. E os exemplos que eu dei aqui são exemplos que eu fui tirando, exercícios de curso daqui e dali, enfim, de iniciações científicas, ok? Gente, muito obrigado. Para mim foi uma honra participar aqui do Coloquinho. Tá? Vamos agradecer a professora. Bom, a aula dele, né, a gente já convidou todo mundo para a aula, é terça e quinta, 8 da manhã, mais ou menos 10. Caramba,
não estou conseguindo chegar às 8, cara. Eu vou fazer a última tentativa na próxima aula. Se eu não conseguir, acho que eu vou ter que estabelecer que a aula é às 8h. Terrível, cara. Ela conhece, ela sabe que a nossa família é uma família de notívagos. Ninguém dorme antes das 2 da manhã, cara. Mesmo que tenha que acordar às 6, não tem jeito. Ninguém tem. Mas eu vou conseguir, eu ainda tenho esperança. Nenhuma pergunta? Não, tem que ter alguma pergunta. Não é possível. Uma pergunta, pelo menos. Opa, obrigado. Você falou sobre informação como Landau. Bom, o professor usou isso para dizer que os potenciais salariados têm o mesmo período. Eu tive a impressão que você fez, na verdade, foi dizer que quando eles têm o mesmo período, eles são salariados. Mesmo que função período, eles são salariados. Não foi um pouco isso? Isso vai dos dois lados. Se você olhar a demonstração, você vê que se é cisalhado tem o mesmo período, e se tem o mesmo período, ele é cisalhado. Você consegue entender isso? Você consegue mostrar que está certo dos dois lados. Aqui o que a gente fez foi mostrar que, dado o período, ele era cisalhado. Com o período a gente mostrou que saía univocamente a função diferença. Isso foi a demonstração. Oi? Aquele potencial que você botou, que deu a metade do oscilador harmônico, é de qual força? Cara, ele não é uma... Bom, na verdade, esse termo centrífugo, que é 1/x2, aqui em uma dimensão, seria mais um problema acadêmico. Mas, na verdade, quando você vai para 3 dimensões e vai para coordenadas esféricas e tal, aparece o termo do momento angular, quando tem potencial efetivo. Então, aparece um L2 sobre MR2. Entendeu? Então, acaba sendo uma conta muito parecida com o que você vai usar em 3 dimensões na parte radial. Mas eu não tenho um exemplo em uma dimensão que dê exatamente essa força, pensando em molinha assim ou coisa assada. Mas é um potencial muito estudado, que aparece exatamente esse tipo de conta em 3 dimensões. Inclusive, até eu chutaria, eu nunca fiz isso, mas eu acho que dá para fazer. Lembra do tal teorema de Bertrand, que é um teorema incrível de 1873, que diz que dentre todos os potenciais centrais, só 2, dentre os infinitos que você puder imaginar na sua cabeça, só 2 me dão órbitas fechadas, qualquer que seja a condição inicial, desde que elas sejam limitadas, tá? Essa palavra, porque Kepler, por exemplo, tem órbitas ilimitadas e aí, obviamente, não podem ser fechadas. Então, só tem oscilador harmônico e Kepler, é o que sai do teorema de Bertrand. Cara, oscilador harmônico, ter órbita fechada para qualquer condição, tem a ver com você calcular período de oscilação radial e dizer que ele é comensurável com o período de revolução. Se é comensurável, dizer que a razão é um número racional, tá bem? Então, você precisa calcular o período radial e precisa calcular o período de revolução. O período radial acaba tendo a ver, no caso do oscilador harmônico, com um cara desse tipo, que tem R2, no meio de KR2, e tem a barreira centrífuga do momento angular. E esse potencial, você vê que ele dá o mesmo período quando você mexe nele. E isso certamente vai ajudar você a fazer uma demonstração do teorema de Bertrand, pelo menos para o oscilador harmônico. Porque a ideia é você mexer em condições iniciais, energia, momento angular, por exemplo, e ver o que acontece com os períodos. E se um período não muda, qualquer que seja a condição inicial, cara, isso aí pode ajudar muito na demonstração do teorema de Bertrand. Mas, esquecendo esse papo do Bertrand, botar a barreira centrífuga é o que acontece naturalmente, quando você vai para mais dimensões. Entendeu? Então é uma conta que vale a pena. E esse potencial tem outras propriedades super interessantes, algumas das quais ficaram claras aqui, né? O período não depender do G, quer dizer, ele mexer no G é você gerar uma família contínua de potenciais cisalhados, e por aí vai. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer novamente. Só a última aviso é que a gente vai colocar o vídeo no YouTube e a apresentação também no nosso Drive. Então, só ficar ligado lá no Facebook. Valeu!